tema da aula aqui hoje é a articulação temporomandibular, a ATM. A gente vai falar um pouco sobre epidemiologia, né? A epidemiologia que vai nos nortear aí para uma série de tratamentos, né? Que podem ser realizados, né? Então, é de fundamental importância também esse entendimento. Então, tem um artigo aí que saiu novinho agora, publicado em janeiro desse ano, falando sobre a prevalência de desordem na articulação temporomandibular, uma revisão sistemática e meta-análise que foi realizada, onde foi observada uma prevalência geral de aproximadamente 31% dos adultos idosos, né? 11% de crianças e adolescentes. Então, vocês vão entender melhor, tem esse artigo na íntegra depois para vocês, que eu posso passar sem problema. Inclusive, recomendo a leitura de todos os artigos que vou sendo adicionado no Google Classroom. E aqui a gente tem um problema, então, de saúde pública, né, que acomete mais as mulheres, e estima-se que de 5 a 12% da população já vivenciou algum episódio relacionado à DTM, né? Então, é importante informação que vocês têm em área de atuação. Saiu também esse artigo aqui, publicado, fazendo um acompanhamento aí desde 1990 a 2019, que é a Global Burden of the Science Study, foi publicado para vocês observarem o crescimento de várias patologias, não só a desordem temporomandibular, né, que na verdade ela não apresenta aí com um nome específico, mas ela está correlacionada com uma série de patologias. Então, se vocês forem observar aqui, dor de cabeça, né, que pode estar associada à desordem temporomandibular, ela encontra aí na posição 5, tá? Desordem relacionada à depressão, na posição 6. Outras patologias que podem estar relacionadas, ansiedade, na posição 15. Dor no pescoço, que também tem relação com a disfunção, com a desordem temporomandibular, está na posição 19. Então, assim, e desordens orais aqui, né, que assumiu aí da posição de 32, né, em 1990, e hoje nós estamos na posição 25. Então, todas essas patologias, embora não tenha aí desordem temporomandibular, né, incluída o nome propriamente dito, mas são patologias aqui que vêm crescendo ao longo dos anos, né, desse período, e é importante saber que há uma correlação forte aí, né, uma boa correlação com a desordem temporomandibular. Isso aqui é de 25 a 49 anos. Aí nós temos aqui também no ano de 1990 a 2019, porém aqui nós temos liderando as causas aqui, né? A idade aqui já é diferente. Deixa eu não sei se não apareceu. Mas aqui nós temos aqui também essa ordem aqui mostrando aqui a dor lombar, né? A depressão, as osteoartrites também pegam como um todo, pode estar relacionado também com a desordem temporomandibular, dor de cabeça. Então, em diferentes faixas etárias aqui. E aqui, 75 anos ou mais, também mostrando aí o aumento de outras patologias, das mesmas patologias, mas com ranqueamento diferente, tá? Então, o que é importante para vocês saberem? Que é uma área de atuação forte, né, que vocês podem ter. Até então não tem muitas pessoas especialistas no assunto, o que pode ser um potencial para vocês. E é uma oportunidade única aí para vocês crescerem na
na profissão. Então, esse entendimento aí relacionado à população a epidemiologia é de fundamental importância. Definição, né? Definição da patologia em si, né? Então, primeiro, o nome, né? Desordem temporomandibular. Vocês vão ver disfunção temporomandibular também. Então, é considerado um termo guarda-chuva, porque qualquer tipo de alteração que possa vir ter em algum tipo de tecido, né? Em diferentes tecidos, né? Muscular, lesão ligamentar, lesão óssea, né? As fraturas, deslocamento do disco, luxação. Então, uma série de estruturas que elas podem estar acometidas, e aí deram esse nome guarda-chuva de desordem temporomandibular. E também está relacionado com a disfunção temporomandibular, né? Que, ou seja, disfunção é a perda da função. Então, esse termo disfunção também é utilizado na literatura, mas o termo mais apropriado, ao meu ver, é desordem temporomandibular. Então, o que pode apresentar o paciente com desordem temporomandibular? Dor de cabeça, né? Dor atrás do desconforto e dificuldade em abrir a boca, esse que é um dos principais problemas aí, no caso da TIA. Aí vem a dor ao mastigar, também correlacionada, dor cervical, dor no ombro, dor na região auricular. São sintomas, né? Sinais e sintomas que podem estar relacionados com a desordem temporomandibular. E aí, esse entendimento aí, o paciente apresentando esse quadro, nós teríamos aí uma atenção especial para ele. Então, tem a desordem temporomandibular, que é o termo guarda-chuva, né, que tem essas séries aí de dor, né, e falta de função, né. Que a fisiopatologia, ela é multifatorial, né. O que é ser multifatorial? Alguns fatores, né, vários fatores que podem influenciar para o aparecimento da desordem, né? E aí a gente vai falar sobre os fatores que podem estar relacionados, né? E por se tratar de desordem é porque pode acometer diferentes tecidos, como eu mencionei anteriormente. Então, ela pode ser uma dor musculoesquelética, né? A desordem temporomandibular pode ser uma dor articular. Um questionário específico, já antecipando as cenas do próximo capítulo para vocês entenderem o estado psicológico do paciente, é fundamental, tá? Para saber os aspectos biopsicossociais. A sobrecarga, né, que também está relacionado com alguns hábitos, né, parafuncionais que o indivíduo pode apresentar. O macrotrauma, né, e o microtrauma, né? Então, no caso de fratura, luxação, o indivíduo ele sofre um trauma na região da mandíbula e pode ter uma luxação, pode ter uma fratura, né? Pode ter uma ruptura de cápsulas, ligamentos, né? Então, esse aí seria o macrotrauma, e o microtrauma, que seria aqueles traumas repetitivos ao longo da vida que o indivíduo passa a ter. Então, alguns hábitos também podem estar correlacionados, que é importante investigar. Primeiro, saber se o indivíduo tem costume de ingerir mais alimentos. Então, aqui nós temos aqui, dando continuidade, né, algumas alterações de hábitos, né, que nós podemos ter, alguns hábitos, costumes, né, tipo de alimentos, o indivíduo ingere mais carne vermelha, carne branca, né, se ele tem o costume de colocar uma caneta na boca, um objeto na boca, o hábito de roer unha, né, a onicofagia, o hábito de mascar chiclete, ou o próprio tabagismo, ficar mordendo aqueles canudinhos de refrigerante, né, de suco. Também. Então, esses hábitos do paciente também devem ser investigados. E algumas alterações posturais, né? Então, alterações posturais, vocês podem depois
fazer um teste, né? Fazer uma anteriorização da cabeça, depois retornar a cabeça para posição neutra, e vocês vão ver que a amplitude de abertura de boca é diferente, né? Então, existem alguma correlação entre, no caso aí da postura, com a disfunção, que a gente pode vir a trabalhar aí, tá? Então, aqui é um exemplo de uma imagem de bruxismo, né? Às vezes acontece até com crianças. Uma vez eu encontrei com uma professora, né, que era colega de trabalho, eu perguntei para ela que eu vi o filhinho dela com esse sinal aqui, né, de desgaste. E esse sinal de desgaste aqui está relacionado com o bruxismo. E realmente, quando eu fiz a pergunta, ela respondeu que ele já estava apresentando um quadro de bruxismo, um garoto de aproximadamente 7 anos de idade. Então, às vezes a gente pensa que acomete somente adultos, né, e idosos, mas também, na verdade, a disfunção, né, em si, mas ela acomete também todos os públicos, né, embora seja predominante em mulheres também. Então, assim, alterações, né, a gente vai verificar algumas assimetrias que possam acontecer, né, relacionado bastante à expressão facial, você tem que observar sempre do paciente. Alguns pontos aí também de dor na região cervical, da cintura escapular, também deve ser observado, o complexo do ombro, região occipital. Então, o paciente pode apresentar algumas características que apenas na inspeção nós conseguimos averiguar. Então, o paciente apresenta dor na região auricular, dor nos músculos da mastigação, né? Quais são os músculos da mastigação? Os principais é o masseter e o temporal, né? Sendo o masseter o principal. E dor na articulação temporomandibular, próximo ao ouvido. O paciente também pode apresentar dor na região cervical e do ombro. E o problema também inclui dificuldades em movimentos de abertura e fechamento de boca e estalidos. Muitas vezes os estalidos é o que mais incomoda o paciente, e a gente vai ver, quando analisar a biomecânica, por que ocorre esse estalido, tá? Então, esse movimento de abertura e fechamento de boca, ele pode estar comprometido devido aí a um mau posicionamento do disco articular. Em relação à anatomia, nós chegamos a falar um pouco na aula passada, mas apenas para vocês recordarem aqui, eu vou passar de forma mais lenta dessa vez, né? E aprofundar algumas questões. Então, quando falo da anatomia, vocês vão perceber aí os ossos, né? Vão observar os ossos, vão observar os ligamentos, cartilagem, cápsula, disco e o músculo, né? Que são os músculos relacionados à mastigação. Então, nós temos aí o osso temporal, o arco zigomático, aqui o poro acústico externo, e aqui nós temos essa região mais amplificada aqui, na figura abaixo, mostrando aí a cabeça da mandíbula, né, do côndilo da mandíbula, o disco interarticular, que nada mais é do que uma fibrocartilagem, ele se assemelha à estrutura de um menisco, e aqui a fossa temporal, na qual ele está aqui na eminência articular. Então, o disco fica entre o côndilo da mandíbula e o osso temporal. Então, ele é um disco bicôncavo, ou seja, tem duas concavidades, uma concavidade para baixo e uma concavidade para cima, na qual ele vai facilitar o movimento de abertura e fechamento de boca. Então, nós temos o processo coronoide, onde se insere aí
músculo temporal, o ramo da mandíbula, onde tem aqui o masseter, o processo condilar, que na verdade a região condilar aqui, onde está inserido também o pterigóide lateral. Então, nós devemos observar sempre essas estruturas aqui, a palpação, né? E vocês têm que tentar imaginar isso ao fazer a anatomia palpatória do paciente na hora da avaliação. A cápsula articular, ela apresenta boa resistência, né? Porém, essa boa resistência, ela apresenta uma frouxidão ao mesmo tempo para permitir aí o movimento aí de artrocinemático, de deslizamento e translação, rotação e translação anterior do côndilo, né? Então, ele ao mesmo tempo que ele apresenta uma boa resistência, ele é frouxo em alguns sentidos, a fim de facilitar esse movimento de rotação e translação do côndilo. Então, nós temos aí o ligamento lateral, ligamento estilomandibular, são ligamentos, né, importantes também. E além dos ligamentos que foram mencionados ali, nós temos esses ligamentos, né? Ligamento temporal mandibular, ligamento colateral ou discais, ligamento capsular, ligamento retrodiscal, que ele impede que o disco se desloque para frente. Então, quando ele está comprometido, o disco ele perde a estabilidade dele. O ligamento esfenomandibular e estilomandibular. Então, esses ligamentos eles impedem o processo de luxação, digamos assim. Então, o ligamento ele funciona como um limitador do movimento que não é fisiológico, né? Então, ele permite apenas um movimento fisiológico. Se você tem algum comprometimento de frouxidão ligamentar, se você tem algum comprometimento de ruptura, ele passa a não exercer mais a função dele. Aqui mostrando aqui o ligamento esfenomandibular e o ligamento estilomandibular, né? O processo estiloide aqui. Ligamento pterigoespinal está aqui. Aqui mostrando mais uma vez o disco articular bicôncavo, né? Então ele é assim, né? Tem uma concavidade, uma para baixo e outra para cima. A característica dessa cartilagem, né, por se tratar de uma estrutura que ela acaba sendo bastante utilizada, né? E essa utilização dela e a preservação de sua estrutura, ela depende do próprio movimento, né? Então, a cartilagem, ela, com o passar do tempo, ela tende a ter um desgaste natural, que é formada aqui de fibrócitos, condrócitos e matriz, né? Essa matriz que, por sua vez, é formada de colágeno, elastina, proteoglicanos, além de outras proteínas, né? Formando aí o tecido fibrocartilaginoso. Então, a cartilagem ela exige que os condrócitos e os fibrócitos proliferem continuamente. E para ele continuar se proliferando continuamente, tem que ter um movimento contínuo na articulação, um movimento que não seja lesivo, né? E seja um movimento realizado acima do habitual, né? Então, alguns hábitos, por exemplo, mascar chiclete, quantas mascadas de chiclete você dá em 1 minuto? Será que isso ajuda isso no processo de proliferação dos condrócitos e fibrócitos ou atrapalha, né? A cápsula, por sua vez, que eu já tinha falado, que é uma membrana fina, resistente, porém relativamente frouxa, com camada externa formada por tecido conjuntivo. Ele é rico em fibras colágenas, promove a união entre a mandíbula e o crânio, né? Então, no caso ali, a região temporal. Então, essa cápsula, ela permite o movimento, mas, ao mesmo tempo, apresenta boa resistência. Ela também impede, aí, ela atua aí como limitador do movimento que não é fisiológico, né?
Então, não impede o processo, por exemplo, de luxação, além dos ligamentos que nós havíamos comentado anteriormente. A cápsula, por sua vez, ela não tem a capacidade de estiramento, ela apresenta resistência, né? A força de tração, mas ela não tem capacidade de estiramento, ela não é muito elástica, né? A camada interna é revestida de células que formam a membrana sinovial. Então, tem a questão toda da sinovite que pode desenvolver nessas estruturas aí. O disco articular, que eu tinha comentado que ele é bicôncavo, né? Ele apresenta, ele recebe uma carga maior no centro. Inclusive, aqui nós temos aqui, se a gente for observar, ele é mais delgado, né? Ele é mais fino aqui na região central por conta disso também. Então, ele apresenta boa vascularização e inervação apenas na periferia. Entretanto, a sua região central do disco é composta de fibrocartilagem ideal para suportar cargas. Então, essa região central aí que ela recebe cargas, ela acaba sendo mais delgada. E aqui a gente pode chamar de região infradiscal e região supradiscal, né? A região infradiscal é a região na qual nós temos o disco articular se articulando aí com o côndilo, né? O côndilo da mandíbula. E o supradiscal é a região onde se articula o disco articular com o osso temporal. Então, mostramos aí os ligamentos discais colaterais, o músculo pterigóide lateral, que também tem um papel importante na fixação, né, mantém uma estabilidade. Isso aqui mostrando mais uma vez aqui o côndilo, né, esse movimento que ele vai realizar. Ele realiza primeiro o movimento de rotação e depois o movimento de translação anterior, ou deslizamento anterior. Então, você abre a boca gradativamente. Quando você inicia o movimento, ele realiza uma rotação do côndilo. Quando a boca abre o máximo, para ela conseguir abrir o máximo, ocorre o deslizamento anterior. Mostrando aí o ligamento temporal, também conhecido como lateral ou lateral externo. Ligamento sinomandibular, mostrando mais uma vez. Estilo mandibular. Aqui mostrando o movimento atrocinemático, posicionamento do disco. O disco ele fica levemente anteriorizado. Falei levemente anteriorizado porque se ele, antecipando cenas do próximo capítulo, se você tem o disco mais anteriorizado do que o fisiológico, pode acontecer o estalido, né? O disco ele perde contato com o côndilo e depois ele acaba retornando bruscamente, na qual ocorre o estalido. Mostrando aqui também o músculo pterigóide lateral e o disco articular. O músculo pterigóide medial aqui. Os músculos, aqui está o ióide, né? E aqui nós temos os músculos aqui supra-ióides que estão aqui. Ele é importante no movimento de abertura de boca. Embora eles trabalhem em conjunto também com o infra-ióides, que não está aparecendo aqui na imagem, né? Que ele fica logo aqui abaixo do osso ióide. Também ele realiza a estabilização do osso ióide, né? Porque esse osso ióide ele fica teoricamente flutuando aí na região. Aqui é a musculatura do assoalho da boca, né? O músculo genióide, o miloióide. O masseter, que tem a masseter, a porção superficial e a porção profunda, né? Então, a gente consegue fazer a palpação do masseter, né? Basta cerrar os dentes, né? Fazer esse movimento.
E a parte mais profunda você consegue fazer na palpação, na boca do paciente, com uma luva, né? Latex que você coloca, né? E faz a palpação. E a gente vai ver isso que é importante no tratamento também. Os feixes do temporal, que você tem o feixe anterior, médio e posterior. Esse feixe anterior que está mais relacionado ao momento de oclusão mandibular. Oclusão mandibular é o mesmo termo de fechamento de boca, a gente vai ver que tem alguns termos que são sinônimos. E mostrando pterigóide e masseter. Pterigóide lateral, a porção superior e inferior, ali na região próxima ao côndilo da mandíbula. Os músculos supraioides, o ióide está aqui, os músculos supraioides aqui. E aí, mostrando para vocês aqui, como eu havia dito, as questões dos sinônimos, né, das nomenclaturas similares que nós temos, né? Então, nós temos aí fechamento de boca, também chamados de elevação da mandíbula ou oclusão. Então, quem que realiza esses movimentos? O masseter, o temporal, o pterigóide medial, né, interno. E a inervação dele aqui é o quinto par de nervo craniano, que está relacionado ao ramo mandibular. Então, lembrando aqui que o quinto par de nervo craniano ele apresenta 3 ramos, né? Então, a parte que está relacionada com o fechamento é a região, o ramo mandibular. Abertura de boca, também chamada de depressão da mandíbula, quem realiza aqui é o pterigóide lateral. E aqui, ó, miloiode, genioide e digástricos, né? Então, aqui cada um com sua respectiva inervação. A protusão da mandíbula, né, você jogar o queixo para frente, né, aí já está relacionado com o pterigóide lateral externo, pterigóide medial interno, masseter, miloiode, genioide, digástricos, estiloide, temporal, fibras anteriores, com suas respectivas inervações também. Se vocês já estiveram lá em anatomia. Retração da mandíbula, que seria o queixo para trás, né? Então, vocês têm aqui região, os músculos, né? A retração da mandíbula, que o queixo vai para trás. Nós temos aqui os músculos atuantes, o temporal, masseter, digástrico, estiloide, miloiode e genioide. Também com suas respectivas inervações. Desvio lateral da mandíbula, né? Então, você bota a mandíbula para o lado direito, para o lado esquerdo. E ao fazer esse movimento, ele também tem uma ação aí também de diferentes músculos. Então, observe aqui só, para não confundir, que o pterigóide lateral, ele atua do mesmo lado, ou seja, ipsilateral ao movimento. Então, se o desvio lateral é para a direita, o pterigóide lateral em ação é o da direita. Em contrapartida, quando eu realizo esse desvio também para o lado direito, o pterigóide medial que realiza o movimento não é do mesmo lado, é do lado esquerdo. Tá? Então, nós temos também o temporal e o masseter também atuando em conjunto. Os ramos aqui, importante, né? O nervo, dos ramos que eu tinha falado, o oftálmico, o maxilar e o mandibular. Então, tá aqui, ó, nervo oftálmico aqui, o mandibular, maxilar, desculpa, e aqui o nervo mandibular. Então, ele está, lembrando aí que o quinto par de nervo craniano apresenta esses 3 ramos. Aqui tem para vocês aqui olharem com calma, depois dar uma pausa no vídeo quando for ver a questão da origem de inserção, para dar uma recordada, é sempre bom, né? Então, o temporal aqui, a origem dele na região temporal, mas a inserção dele no
processo coronoide. A gente mostrou lá nos primeiros slides. O masseter aqui, a localização dele no arco zigomático. E aí se insere na região da mandíbula, no ângulo da mandíbula, na face externa do ramo da mandíbula. E aqui o pterigóide, aqui a fossa pterigóide, a localização e lâmina lateral do processo pterigóide. E a inserção dele aqui na face medial do ângulo da mandíbula e tuberosidade pterigóide. E o pterigóide lateral, com as suas cabeças superior e inferior, na superfície externa da lâmina do processo pterigóide, tuberosidade da maxila, e a cabeça inferior na face temporal, na asa maior do esfenoide. E aqui o detalhe importante aqui para a inserção dele, né? Ele fica ali na região da fóvea pterigóide do processo condilar. Então, ele pega não só a parte do côndilo, né, na região da fóvea, mas também ele pega o disco e a cápsula. Então, ele acaba sendo um importante estabilizador. Então, um dos músculos mais importantes aqui, não da mastigação, né, do processo de mastigação, é o masseter. Se tiver uma prova de concurso, vocês vão observar isso. Qual o principal músculo da mastigação? Vocês vêm aqui e marca com X o masseter. Porém, o músculo que dá maior estabilidade à articulação, que é um dos mais importantes, é o pterigóide lateral, justamente pela sua inserção na região do processo condilar, né? E também no disco e cápsula. Tá? Então, ele atua juntamente com os ligamentos ali e cápsula articular para estabilizar a estrutura, de evitar o processo de luxação, né? Deslocamento do disco, né? Então, é importante vocês saberem colocar aí uma anotação a respeito disso. E mostrando os músculos digástricos, aqui a gente não vai focar tanto aqui, dos músculos supra e infra-ióides. As inervações aqui, para vocês recapitularem aí, os pares de nervo craniano. Mostrando aqui a vascularização, ponto que é importante, né?